eu vou fazer uma breve recapitulação e depois nós vamos ler alguns versos de Gálatas, aplicando o que nós aprendemos aqui. Aprendemos conceitos sobre as duas alianças. Existem alianças diferentes. A antiga aliança de Moisés, a nova aliança, a lei de Cristo. Todas as duas possuem leis morais e leis cerimoniais. Todas as duas possuem 10 mandamentos. Só que há uma diferença entre elas. A lei de Moisés, junto com os mandamentos, junto com as leis de saúde, junto com as leis civis, foi abolida, revogada na cruz. Oh, Tiago, que coisa estranha. Então, escute o CD depois, que será liberado, você vai ouvir as palestras. E você vai aprender tudo o que eu estou falando aqui nesse resumo. Por que esta lei de Moisés foi abolida? Por causa do defeito que ela tinha. Está lá em Hebreus. O defeito era que ela não previa a graça para perdão dos pecados, nem o Espírito Santo para a regeneração do homem. Então Paulo chama essa aliança de ministério da condenação. Só condenava a morte. Ela foi para mostrar a Israel que Israel precisava de um Salvador. Mas, aqui na nova aliança, nós ainda precisamos de um Salvador, porém existe uma promessa de vitória sobre o pecado, existe uma promessa de perfeição em Cristo, existe uma promessa de que Deus vai nos ajudar a cumprir a justiça que a lei exige. Feito esta breve recapitulação, vamos aqui olhar um gráfico apenas para recordar os que já estavam presentes durante a semana, para ilustrar para os que estão vindo a primeira vez, para terem curiosidade de ouvir as palestras, viu? Início do concerto eterno, representado por essa linha azul. Ele foi feito primeiramente com o homem, Adão, depois Noé, Abraão e por fim com toda a humanidade. Mas ele era só uma promessa, ele não foi ratificado com sangue. Depois veio o Monte Sinai, e ali começou um outro concerto, diferente, separado, não se mistura. Ele também foi ratificado no mesmo dia com o sangue de um animal. E ele teve o seu período de vigência só para Israel. Então olha a diferença. O concerto eterno ao qual pertencemos abrange toda a humanidade. A lei de Moisés só abrange Israel. E ela ali é abolida na cruz, onde é ratificado o concerto eterno. No fim da lei a Cristo, estudamos todos os textos difíceis de Paulo, né? Uma outra diferença é que o concerto do Sinai é um concerto de lista, um concerto de regras, ao passo que o concerto eterno é um concerto de princípios. Não está escrito, o Espírito Santo escreve no seu coração. Então vamos agora para, deixa eu paralisar nessa tela aqui, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas e tentar descobrir qual era o problema que os Gálatas estavam enfrentando. Gálatas capítulo 1. A igreja dos Gálatas foi onde Paulo pregou na sua primeira viagem missionária. Ele fez uma viagem pela região da Galácia e ali havia várias igrejas. Várias igrejas. Ele pregou lá, terminou a viagem, formou aquelas igrejas, formou aqueles crentes. E ele passou um tempo, ele ouviu coisas ruins a respeito daquela igreja. E o que ele ouviu está aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então este é o problema. Vieram outros obreiros com outra mentalidade, estavam pervertendo o ensino que Paulo havia transmitido aos Gálatas anos atrás, ou um período anterior. A questão toda do livro de Gálatas é nós sabermos o que esses mestres judaizantes, eles são assim conhecidos, estavam ensinando. O que é que eles estavam ensinando? Muita gente diz, e eu respeito essa posição, mas não é a minha posição. Muitas pessoas dizem que os mestres judaizantes estavam ensinando que os Gálatas
tinham que guardar a lei na sua própria força. Então eles guardavam a lei, mas não pensavam de Cristo. Eu não posso concordar, porque isso parece algo assim, só um exercício mental, né? Eles tinham que dar o dízimo, mas não pensavam que era pela graça. Na verdade, Paulo falou, vocês continuam dando dízimo e pensem que é pela graça. Essa distinção, apenas um assentimento mental, não me faz muito sentido. Eu quero demonstrá-la para vocês hoje. A proposta que eu vou fazer é que, quando Jesus morre ao firmar a nova aliança, muita coisa mudou na vida dos discípulos e dos cristãos que estavam com uma carga de judaísmo muito grande, carga de templo, carga de festas, Páscoa, carga de cerimônias, carga de holocaustos, ofertas de manjares, e tudo aquilo que era santo foi precioso para eles por muito tempo. Eles agora precisavam deixar estas coisas, e eles estavam com uma luta em trabalhar com um sistema que tinha uma lista, faça isso, não faça, lave as mãos, o cordeiro terá de 1 ano, 2 bodes, 1 pombinho, aquilo tudo detalhado, e agora eles estavam indo para quase que um vazio. A lei do amor, novo mandamento vos dou, amarás a Deus e amarás ao próximo, e eles sentiam que estava faltando alguma coisa. E nesse período de transição, eu entendo que os mestres judaizantes, não conseguindo dar um passo além na nova aliança, aceitavam a Cristo, mas ainda traziam toda a carga das regras e normas da antiga aliança. Então eles estavam trazendo os Gálatas para o evangelho da antiga aliança, só que na antiga aliança não existia o quê? Quem prestou atenção no... Não existia misericórdia, a graça, a regeneração. E aí esse é o problema. Não é intenção minha aqui ser irredutível em cada detalhe do livro de Gálatas. Okay? Eu vou apresentar o fluxo do raciocínio do autor, não vamos ver todo o livro, mas nós vamos ler verso a verso e comentar. Agora, eu não estou certo em alguns detalhes. Esses detalhes onde eu não estou certo não vai prejudicar o fluxo do raciocínio. Agora, tem partes difíceis no livro de Gálatas e eu não quero esgotar estas partes. Também não vou fazer um comentário aqui exaustivo. E fica para a gente continuar estudando o livro de Gálatas. O que eu quero mostrar é que você, depois de fazer o seminário Concerto Eterno, depois que você ouvir o CD, você vai olhar os escritos de Paulo com novos olhos. Você vai ler o Novo Testamento de uma maneira diferente, deixando o texto fluir naturalmente, mas você também precisa de interpretação de texto. Quando eu comecei a estudar o livro de Gálatas, há alguns anos atrás, eu decorei todo o livro de Gálatas, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 6. Só que hoje eu já esqueci. Okay? Lembro de algumas partes, mas eu esqueci, porque eu decorei, eu não memorizei. Quando a gente decora, tem que ficar repetindo. Agora, este é um método excelente de estudo da Bíblia. Quer estudar Tessalonicenses, leia aquilo toda semana, e é o sentido, coisas que você não percebe começa a saltar aos olhos. Abra depois o Espírito de Profecia, vá ao comentário bíblico adventista, procure fontes, estude, leia várias vezes um livro para você entender o Novo Testamento. Nós gostamos muito de ler o Espírito de Profecia, porque é facinho, mas evitamos ler o Novo Testamento, porque é mais difícil. Mas, meu irmão, esforce e leia o Novo Testamento. Então, no capítulo 1, Paulo começa a desdizer as mentiras que os mestres judaizantes haviam falado sobre ele. Tiago, como você sabe disso? Apenas pelo livro de Gálatas. Não existe na arqueologia? Não, não existe. A arqueologia vai falar como é que era na época, mas não vai dar informações sobre os Gálatas, onde que era a igreja, nada. Elas podem ajudar? Podem, mas eu creio que basicamente aqui pelo livro nós vamos captar a ideia principal, o resto são detalhes. O que é a nossa regra de ouro? Deixar a Bíblia ser lida na sua linguagem natural, essa é a regra de ouro. O que não é aceitável é você pegar outras fontes, arqueologia, isso e aquilo, e fazer a Bíblia dizer outra coisa que ela não está dizendo. Então no começo, os mestres estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Ele não tinha autoridade de Deus e ele aprendeu tudo com Pedro e João. Então ele aprendeu de segunda mão. Quem sabia mesmo era Pedro e João, estava lá em Jerusalém. E não tinha e-mail, não havia WhatsApp, Facebook, e os irmãos começaram a ficar confusos. Então Paulo ele conta a sua experiência de conversão. Depois ele mostra que ele teve a revelação direta de Jesus. Não foi de segunda mão. E que ele só conversou 3 anos depois da sua conversão com Pedro. E ali, 14 anos depois, ele foi a Jerusalém. Não se sabe se é 14 anos depois da conversão ou 14 anos depois da conversa com Pedro. Não se sabe isso.
mas um longo tempo depois ele foi a Jerusalém, possivelmente no concílio de Jerusalém, de Atos 15, e ali ele conversa com os demais apóstolos, e ele fala o seguinte: eles não me acrescentaram nada. Tudo que eu falava, eles também sabiam, porque o que Jesus me revelou, revelou a eles. Então eu sou apóstolo, eu tenho a mesma autoridade que eles. Defendido a sua autoridade, Paulo conta uma historinha para exemplificar o problema. A historinha está no capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. Eram todos cristãos. Então, alguns eram mais favoráveis ao que o novo concerto estava propondo. Outros estavam muito presos na lei de Moisés. E aí Pedro estava lá em Antioquia, foi fazer uma visita para Paulo, sentou na mesa, começou a comer o pão, um suco, uma fruta, e de repente Paulo olha pela janela, vinha os cristãos de Tiago, que eram os cristãos assim, vamos dar um exemplo assim, talvez mais tradicionais. E aí ele falou: rapaz, se eles me verem aqui com os gentios, eles vão se escandalizar. E ele muda de mesa, para disfarçar que ele também pensava daquele jeito. E o próprio Barnabé foi disfarçar, o propósito deles era não dar escândalo. E Paulo viu e não gostou disso. Porque Paulo queria que a nova aliança, Paulo queria promover a nova aliança logo. E eles ainda estavam muito presos nas tradições. E aí Paulo diz assim, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Estão entendendo? Se você já saiu do judaísmo porque a parede de separação foi derrubada, Efésios 2,15, por que de vez em quando você volta para viver como um judeu, sendo que você está pregando para os outros viverem à luz da nova aliança? E aí Paulo começa o seu esquema teológico. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Vai ser um pouquinho técnico, nós vamos ver. O que Paulo está querendo dizer? Nós temos o conhecimento da lei de Moisés desde a infância, ao passo que os gentios eram pagãos, chamados de sem lei. Ou seja, nós judeus, né? Sabemos a lei desde criança. Sabendo, contudo, nós os judeus cristãos, que o homem não é justificado por obras da lei. Não tem como ser justificado pela lei de Moisés, porque não há previsão de graça. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo, nova aliança. Nós, judeus cristãos, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por fé, por meio da nova aliança, em Cristo, e não por obras da lei, que era o único modo disponível na lei de Moisés. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado, como não havia graça para perdão na antiga aliança, se a pessoa pecasse. Não havia mecanismo de torná-las sem pecado. Então nós estamos mudando de sistema. Mas se procurando ser justificados em Cristo, se procurando esse novo sistema, essa nova porta que Cristo nos abre, nós também fomos achados pecadores, ou seja, na nova aliança nós ainda cometemos pecado. Dar-se-á o caso agora de Cristo ser ministro do pecado? Será que Cristo está nos levando para pecar? Ou seja, eu saí de um sistema que não havia regeneração e venho para outro onde existe regeneração, mas eu continuo pecando. Será que o problema é Cristo? Claro que não. Olha só, todo esse material está no livrinho disponibilizado a quem estava no congresso. Estará disponível no site juntamente com o download das palestras. Então eu coloquei aqui para a gente não ficar de todo perdido, que eu não consigo dar uma explicação rápida para vocês, para a gente economizar tempo pensando toda hora. Então eu escrevi para que a coisa fique mais ágil. Qual que era o problema deles? Se eu continuo a pecar na nova aliança, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, que era a minha vida passada, minha vida pregressa, o transgressor sou eu, a mim mesmo constituo o transgressor. É eu que estou edificando a minha vida passada. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Aqui existe um jogo de palavras. E quando a gente está lendo o Novo Testamento, nós ficamos um pouco perdidos. Por isso eu estou querendo descerrar o jogo de palavras. Eu, mediante a própria lei. Que lei?
lei de Moisés, que me condenou à morte sem misericórdia por causa dos meus pecados. Era um ministério da condenação. Então, eu, relacionando-me com aquela lei, eu morri. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Fiquei desvinculado da lei de Moisés. Assim como o marido está livre dos votos conjugais quando a esposa morre. Romanos 7, 1-4. Assim também Paulo se libertou da lei quando ela própria o condenou à morte, a fim de viver para Deus. Ou seja, vinculado à nova aliança. Estou crucificado com Cristo. Como não havia graça para perdão na antiga aliança, se a pessoa pecasse, não havia mecanismo para torná-la sem pecado. Agora ele está crucificado com Cristo. E esse trecho, estou crucificado com Cristo, e o trecho que vem a seguir, é muito utilizado de maneira homilética. Só que eu creio que Paulo não está dizendo o que a maioria de nós diz quando usa esse texto. Sabe por quê? Logo, já não sou eu quem vive. Nós estamos dizendo agora, Cristo está vivendo dentro de mim. Podemos usar a frase assim. Só que pelo fluxo do raciocínio, Paulo não está falando isso. Paulo está falando, olha, eu morri para a lei de Moisés. Por que eu não vivo? Porque eu, mediante a própria lei, morri. Por isso que eu não vivo. A lei me matou. Mas eu estou respirando, eu estou vivendo. É porque a vida que eu tenho não é minha. É vida emprestada pelos méritos de Cristo, porque ele, mediante a lei de Moisés, foi morto pelas transgressões da lei, não havia misericórdia. Então, eu, mediante a lei, morri. Então, por que vocês estão me vendo, me mexendo aqui? Por causa das misericórdias da nova aliança. Vivo numa vida emprestada. Vocês captaram um sentido um pouco diferente do que nós utilizamos no dia a dia? Cristo vive em mim, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Veja agora o próximo verso, Gálatas 2:20. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, na promessa de que existe um santuário onde Deus vai perdoar os meus pecados. Eu vivo pela fé. Só não estou morto pelas misericórdias de Deus em razão dos créditos gerados pela obediência de Cristo. A vida que eu deveria manter pelos meus próprios méritos é reclamada pela lei que quebrei. Se não houvesse a esperança de uma nova chance, eu já deveria estar literalmente morto. E Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Segue-se que morreu Cristo em vão. Então, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós pudéssemos ser justos mediante a lei de Moisés, Cristo não precisaria ter ratificado uma nova aliança. Vocês estão percebendo que a maneira de ler aqui, ela só é destravada quando a gente entende as duas alianças? Tiago, você está colocando lei aqui como lei de Moisés. Como você tem autoridade de fazer isso, se Paulo só escreveu lei? Olha, eu quero deixar a leitura fluir natural. E muitas pessoas pegam aqui, não, em Gálatas, quando aparece lei é cerimonial. Em Romanos, quando aparece lei, é lei moral. Olha, isso é subjetivo. Eu estou dizendo que quando Paulo usa a lei no livro de Gálatas, ele está se referindo à aliança completa, tanto a lei moral como a lei cerimonial. Como você me prova isso? No próprio livro de Gálatas, capítulo 3, verso 17. Olhem aí. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, vírgula, o que está aí? A lei. Fecha a vírgula. Que veio 430 anos depois de Abraão. Qual foi a aliança que veio 430 anos depois de Abraão? Aliança do Monte Sinai. Então, Paulo chama essa aliança do Monte Sinai de lei. Ele até coloca duas vírgulas, lei, que veio 430 anos depois de Abraão. Então, quando ele coloca aqui em Gálatas 2:20, aliás, Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, se era possível ser justificado mediante a lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão, não precisaria ter ratificado a nova aliança. É assim que nós lemos. Vamos adiante? Gálatas 3:1. E aí ele começa a falar, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha, eu apresentei a morte de Jesus como confirmação da nova aliança para vocês. Eu apresentei o evangelho eterno, onde Jesus paga os seus pecados. Como que agora vocês estão querendo outra explicação para justificação, se não existe outra explicação? Quem está fascinando vocês? São esses mestres aí? Verso 2.
Quero apenas saber isso de vós. Me responda aqui. Olhem claro, olhem nos meus olhos. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, que é a lei de Moisés? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, que é a lei de Cristo? Uma referência às duas alianças. Lei de Moisés e lei de Cristo. Ok? E ele começa aqui a contrastar os dois sistemas, nesses versos do capítulo 3. Ali é lei e fé. Aqui é espírito e carne, verso 3. Se sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou seja, o Espírito Santo na nova aliança que trabalha no coração, a lei de Moisés que consistiam em formas externas de cumprir a lei. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade em vão? Olha, vocês sofreram tanto para eu pregar o evangelho, para vocês fazerem o estudo bíblico, agora vocês estão largando tudo que eu ensinei para vocês e indo para outras coisas, e o tempo que vocês gastaram estudando que eu estava lá, terá sido em vão? Aí Paulo, olha, eu acho que não foi em vão, deve ter algum propósito. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, ele está fazendo isso mediante as obras da antiga aliança, da lei, ou mediante as obras, mediante a pregação da nova aliança, da fé. O Espírito Santo está vindo por meio de qual sistema? Ele pertence a qual sistema? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que Paulo agora, depois de fazer o contraste, coloca Abraão na história? Porque os mestres judaizantes estavam dizendo o seguinte: nós judeus por natureza, nós judeus de sangue na carne, nós é que somos filhos de Abraão, ok? Nós é que somos filhos de Abraão. E quem é herdeiro das promessas de Abraão? Os filhos. Vocês são herdeiros de Abraão? Não, vocês são gentios, ok? E agora Paulo, para combater, ele fala, peraí, esse raciocínio não está de todo certo, não. Vamos voltar lá para Abraão. Esse sistema da antiga aliança, da lei de Moisés, que eles estão dizendo que é de Abraão, será que é de Abraão mesmo? Vamos ver o que Deus mostrou para Abraão. Esse é o raciocínio. Balancem com a cabeça, está indo? Estão compreendendo? Quem veio, acho que está compreendendo. Quem não veio, vai ficar um pouco perdido mesmo. É natural, não se preocupe. Sabei, pois, que os da fé, e não os da lei, os da fé, os da nova aliança, são filhos de Abraão, porque a aliança feita com Abraão foi a nova aliança. Ora, tendo a Escritura, o que é a Escritura aqui? Profecias do Antigo Testamento. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, então nós temos a Escritura dizendo isso em Jeremias 31, apresentando a nova aliança, Isaías 42, a própria promessa para Abraão, olha, eu vou ratificar uma aliança com vocês no futuro, e eu vou justificar os gentios por intermédio desse pacto. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou, revelou antecipadamente o evangelho a Abraão, dizendo, Abraão, em ti, por meio de ti, todos os povos serão abençoados. Como? Um descendente literal de Abraão, Jesus ratificaria a aliança eterna. E os descendentes na carne de Abraão deveriam ter o dever de espalhar essa notícia. Deus pré-anunciou isso a Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, gente, olha aqui. Os mestres judaizantes estão dizendo para vocês que os que estão obedecendo Moisés têm a bênção de Abraão segundo a carne. Eles estão cometendo um erro de lógica. A Bíblia diz que os que recebem a bênção de Abraão são os do novo sistema, pela fé. Verso 10. Então todos os que estão, todos quantos, pois, são das obras da lei, antiga aliança, estão debaixo de maldição. Queria que vocês respondessem agora. Por que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição? Hã? Que bom, eu estou feliz, muitas pessoas responderam certo, acho que valeu a pena o estudo, porque não havia misericórdia. Se não havia misericórdia, ou eles tinham que cumprir toda a lei de Moisés, ou então estavam debaixo de maldição. E é isso que Paulo está falando, olha, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, no Pentateuco, ou no livro da aliança de Moisés para praticá-las. Maldito, se você não permaneceu em tudo, desde quando nasceu até quando morreu, maldito, vai morrer a morte eterna.
Os que querem viver no sistema da antiga aliança não receberão a vida eterna, pois a vida eterna sob a antiga aliança só era oferecido se o pactuante cumprisse toda a lei. Se falhasse, lhe restaria apenas o lago de fogo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Muitos usam esse verso dizendo aqui, não importa você cumprir a lei, não precisa, esse negócio de buscar uma vida mais santa, buscar ser mais semelhante a Jesus Cristo, isso é besteira, porque pela lei ninguém é justificado. Agora, quando você entende que essa lei é lei de Moisés, já começa a mudar o significado do verso. Ninguém pela lei de Moisés é justificado. Por quê? Porque todos pecaram. E ele fala que o justo viverá pela fé. Agora, Paulo faz uma ressalva e ele coloca aqui o conceito de justiça da lei, estudado ontem. Ora, a lei de Moisés não procede da promessa feita a Abraão, não procede de fé. Mas, se alguém observar todos os seus preceitos, por eles viverá. E assim no Novo Testamento, irmãos, nós temos o perdão dos pecados, mas nós ainda precisamos obedecer os preceitos do Novo Testamento, conforme estudamos ontem. Vamos adiante? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Percebam aí, Cristo, que obedeceu e deveria receber o crédito de vida, recebe a maldição da lei, a multa contratual. E o crédito de vida sobre e é aplicado aos gentios, é a bênção de Abraão. Existe ali um contraste entre a bênção de Abraão e a maldição da lei. Cristo deveria receber a bênção, mas Cristo recebe a morte, para que a bênção de Cristo chegasse até nós. É isso que o verso está dizendo. 15. Agora ele terminou essa ideia, ele vai trabalhar na ideia das alianças de maneira mais explícita. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez que o contrato é assinado, mesmo entre os homens, você fez um financiamento de carro ali, ninguém o revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Se então, nos contratos humanos, quando você assina o contrato, existe uma certeza? Porque o contrato que Deus fez com Abraão e ratificou com Cristo na cruz, iria mudar de repente. Se nos contratos humanos existe certeza, um contrato que envolve a promessa de Deus e o juramento de Deus, não vai mudar. Vocês têm que acreditar nisso. Ora, as promessas, que é o contrato de Deus, as promessas envolvendo a nova aliança, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. O que Paulo está falando aqui? Vamos lembrar lá, o que os mestres judaizantes estavam falando para os Gálatas? Para vocês receberem a bênção, vocês têm que praticar a lei de Moisés dada aos judeus, porque os judeus são os descendentes literais de Abraão, e logo, por transmissão de sangue, eles têm o direito da bênção. Aí Paulo fala assim, olha, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus não falou que a promessa era para os descendentes de sangue de Abraão. É isso que Paulo está falando, olha, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, no singular. Não diz aos descendentes. Quem são os descendentes de Abraão? Judeus, povo de Israel. A promessa foi feita a Jesus e o teu descendente. Quem que é o descendente? Cristo. Então tem a promessa quem tem Cristo, e não quem é descendente de sangue de Abraão. Ele está combatendo os mestres judaizantes, que queriam colocar a antiga aliança, ou boa parte da antiga aliança, em cima dos Gálatas. E agora o 17. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que ela foi ratificada antes do novo concerto, no Monte Sinai, a lei de Moisés, ela veio 430 anos depois de Abraão. A promessa feita a Abraão é anterior. A promessa é anterior ao concerto do Sinai. E essa promessa do Sinai não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa feita a Abraão. 18. Porque se a herança... O que é a herança? Quando a gente lê herança, para a gente é o seguinte, é herdar as coisas que o pai deixou.
Mas quando a gente está no contexto, você tem que ver que os termos estão trazendo uma carga de textos do Antigo Testamento, os textos do Novo Testamento. E aí você tem que ter uma ampla visão da Bíblia para ir compreendendo os textos de Paulo. Então essa herança aqui, olha, é uma herança espiritual. Porque se a herança, a bênção prometida aos filhos de Abraão, provém de lei, ou seja, se ela decorre da lei de Moisés, que veio 430 anos depois, então não tem nada na promessa que Deus fez para Abraão. Não tem bênção alguma. Não, isso não é verdade. Foi pela promessa que Deus concedeu a herança gratuitamente a Abraão. Qual herança? De um herdeiro que iria abençoar o mundo. Perdão dos pecados. Não precisou da lei de Moisés. E agora é a pergunta que todo mundo faz, Tiago. Se Deus fez uma promessa a Abraão, ratificou ela na cruz de Cristo, se ela era perfeita, superior, por qual motivo se fez a antiga aliança? Paulo faz a pergunta, Paulo tem que explicar. Ora, os mestres judaizantes talvez combatiam falando assim, ué, mas se essa antiga aliança não deve ser observada, por que Deus fez essa aliança? Hein, gente? Vocês têm que observar, se Deus fez é para observar. E Paulo fala, olha, qual a razão de ser da antiga aliança? Por que Deus fez essa antiga aliança? O verso continua. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Transgressões de quem? De Israel. Se o povo, os descendentes de Abraão, houvessem sido obedientes, isso é um texto lá do Patriarcas e Profetas, não haveria necessidade da velha aliança, da lei de Moisés. Mas eles foram ao Egito, passaram séculos ali, foram escravizados, não sabiam mais ler e escrever, adoravam divindades pagãs, não sabiam mais quem era Deus, apenas uns poucos, se tornaram como animais, transgrediram tudo, não tinham a noção clara de Deus. E aí Deus teve que fazer um contrato diferente, porque eles não conseguiriam se relacionar com Deus da mesma maneira que Abraão se relacionava, com a lei escrita no coração. E aí Deus dá então a lei escrita numa lista. Se você tiver vontade de ir no banheiro, o que o israelita tinha que fazer? Deus falou, você vai para fora do acampamento, fazer um buraquinho no chão, e você vai depositar a necessidade ali, e depois você vai embora. Não, você vai tampar. Olha o que Deus precisou colocar na lei dele, porque eles eram animais, eles iam fazer as coisas na frente da barraca, iam urinar na barraca do vizinho, como acontece em muitos lugares hoje em dia, as pessoas se comportam como animais. Depois ele falou, quando você for ter relações sexuais com a sua esposa, não pode ser nos dias da menstruação. Deus teve que falar isso, porque eles não iam respeitar nada. Deus falou, quando alguém estiver doente, não encosta na cama. Você tem que escovar os... Vamos pensar hoje aqui, o que se faz? Você escova os dentes, você lava as mãos para não contrair gripe. Deus teve que falar, ó, se sai mofo na casa, derruba a casa. Eles não tinham noção de arrumação, às vezes saía mofo, tinha bactéria. E Deus falou, todo mundo se apresenta para o sacerdote, tinha que se controlar as epidemias. Era um povo bruto, ignorante. Deus teve de tratá-los com uma lei mais bruta. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Era para sempre? Não era para sempre, até que viesse o descendente, Jesus, a quem se fez a promessa. Uma vez que vem Jesus, o povo deveria estar maduro espiritualmente, capaz de se relacionar com Deus, mediante o concerto eterno, o concerto de Abraão. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Não cheguei a uma conclusão do que seja isso. Fica para um próximo estudo. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O mediador não pertence a apenas uma das partes do contrato. Moisés representa o povo e Moisés representa a Deus. A mediação pressupõe duas ou mais partes. Com relação a Deus, ele é o mesmo em cada aliança. Deus sempre é uma das partes na antiga aliança e na nova. Logo, não deve haver conflito entre elas, pois Deus é parte em ambas. Ele não seria contraditório consigo mesmo ao fazer duas alianças. Mas a Escritura encerrou tudo sobre pecado. Vamos voltar na cabeça então. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada as transgressões até que viesse um descendente. Mas a Escritura mostrou que todos pecaram, todos falharam em obedecer à antiga aliança. Para quê? Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida?
Lembram do exemplo dos jovens nadadores que queriam atravessar a Baía de Guanabara? E que o pai falava, não, meus filhos, vocês não vão conseguir, vamos ser mais humildes. Não, nós vamos conseguir sim. E aí o pai fala, vocês podem atravessar a Baía de Guanabara, vão ter a herança, vou dar tudinho para vocês, mas se vocês não conseguirem, eu vou matar vocês. E eles começaram a nadar no meio do caminho, nem chegaram no meio do caminho, viram que a Baía de Guanabara é muito grande, viram que eles não sabiam nadar mesmo e falaram, papai que sabe das coisas, né? Todo adolescente costuma pensar que o pai é burro, né? Vocês já pensaram assim quando eram adolescentes? Quando eu crescer, eu vou mostrar para o meu pai como é que se faz. E aí é os conflitos. Israel era adolescente. Ele não tinha noção, ele queria mostrar para Deus. Não vou mostrar para Deus como é que é. Deus acha que a gente é escravo, né? Deus acha que a gente está aqui com bobeira no Egito. Não, nós vamos mostrar para Deus. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que eles aprendessem, mediante a fé em Jesus Cristo, para que a promessa fosse concedida aos que creem. Verso 23. Agora começa a esquentar a coisa. Agora começa a vir aquele verso de Paulo muito citado. Vamos com atenção. Mas antes que viesse a fé, antes da confirmação da nova aliança pela morte de Jesus, estávamos sob a tutela da lei, sob a proteção da lei de Moisés. Vocês já ouviram falar no tutor? O tutor ele protege, o tutor ensina. Então, antes que viesse a confirmação da nova aliança com Jesus Cristo, nós éramos protegidos pela lei de Moisés. E éramos inclusive presos por esta lei, presos para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é aio? Aio no grego é paidagogos. Parece com pedagogia, não parece? Parece, mas não vai ser a mesma coisa que paidagogos, pedagogia. Paidagogos, ele era um escravo que protegia o filho de uma família grega no caminho até a escola. E ele também aplicava as lições de casa a esta criança. E se a criança esperneasse, o paidagogos, o aio, esse escravo contratado pela família, esse tutor, esse curador, tinha autoridade de dar umas varadas na criança. Ele tinha autoridade e disciplina. Então, Paulo utiliza algo muito comum na sociedade grega, dizendo, a lei era como esse escravo contratado por as famílias para vigiar a criança enquanto ela é pequena. A lei nos serviu de aio, a fim de que fossem justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Assim como a criança grega, quando atingia a maioridade, o pai falava, olha, você não precisa mais do escravo, virou homem, fica sob os meus cuidados agora. Então, quando Israel ficou maduro espiritualmente, Deus aboliu a aliança, a antiga aliança, em forma de ordenanças, em forma de decretos, em forma de listra, em forma de proibições e em forma de deveres. Deus aboliu, de modo que as pessoas pudessem servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Tendo vindo a fé, tendo vindo a nova aliança, já não permanecemos a velha. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que é que os mestres judaizantes antes estavam dizendo? Só é quem está praticando a antiga aliança, os descendentes de Abraão. Olha, Paulo não. Mediante a fé, todos vocês podem ser filhos de Abraão. Vocês todos, então, podem ser filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque quem se batiza está se revestindo de Cristo. Vocês foram batizados? Quem se batiza está se fantasiando, vestindo uma roupa de Cristo. Pensa na fantasia, a pessoa que se fantasiou com a roupa de Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Então, quando Deus olhar para Cristo, ele tem vários Cristos. Quem se batizou e vive uma vida, Deus olha para a pessoa e vê Cristo, não é isso? Então, não pode haver diferença entre judeu e grego. Porque se os judeus e gregos se batizaram, foram todos elevados à condição de filho. Eles se fantasiaram de Cristo. Deus está olhando para eles e está vendo Cristo. Não pode haver diferença entre escravo e liberto. Lembram da palestra sobre escravidão? A nova aliança dizia que não deve haver mais diferença. Existia diferença na época,
mas não mais deveria. A diferença na época agora é por conta do sistema romano. Não deveria, também não deveria haver diferença entre homem e mulher, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa de Abraão, porque Cristo é o descendente de Abraão. Vocês compreenderam que Paulo está fazendo uma lógica aí? A lógica está bem fechada. Você tem que ler isso aí pelo menos umas 10 vezes, para você compreender essa lógica. 10, 20 vezes. E tem que ler, lê e decora, aí você vai entender bem. Vamos para o capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, lembram lá da criança grega, quando era pequena? Em nada difere de escravo. Em nada a criança difere de escrava. Posto que é ele senhor de tudo. Tiago, que arcaísmo, posto. Olha, o filho da família grega, que está debaixo de um tutor, debaixo do pai da Gogos, debaixo do aio, parece um escravo. Porque o escravo bate nela. O escravo fala, levanta menino, vão tomar banho, vão para a escola, agora é hora de fazer o dever de casa. Ela parece um escravo. Mas, na prática, tudo que é do pai é o quê? É dela. Então, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele parece um escravo, mas ele é senhor de tudo. Mas parece um escravo. Toda criança pode ser o filho de um milionário. É criança, vai levar tapa, vai fazer um montão de coisa, né? O pessoal quando dizem aí, boi já foi bezerro. Já ouviram essa expressão? O bezerro, e eu já mexi com o bezerro, você pega ele na orelha, você domina ele, o boi não. Então, ele está querendo aqui falar que Israel, apesar de ser herdeiros das promessas de Abraão, quando era criança, parecia um escravo. Vamos continuar o raciocínio? Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, a criança grega pequena parece um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ela está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Quando chega esse tempo, a pessoa é liberta. Verso 3. Assim também nós, Israel, quando éramos menores, imaturos espiritualmente, estávamos servilmente, ou seja, sob escravidão, sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, a gente lê e pensa assim, as bebidas, as drogas, né? Os filmes. Rudimentos do mundo não é isso. A palavra rudimentos, ela é utilizada no sentido de coisas básicas, o ABC de um sistema. Então, como Israel era selvagem, ali logo após a escravidão, Deus teve que colocar o ABC da lei para eles. A coisa muito básica, lista, faça isso, não faça aquilo. Então é igual a criança, estão servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, consulte o comentário bíblico, você vai ver que eu não sou o único a dizer isso aqui. Isso aqui é bem estabelecido na teologia. Diante, o 4:4. 4:4 passou meu sem cabeça. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, o que diz aí na sua Bíblia? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo veio como homem, nasceu de uma mulher, ou seja, nasceu em carne. Ele nasceu debaixo de qual das duas alianças? Sinai, sob a lei, é isso que diz. Para resgatar quem? Os que estavam sob a lei. Os israelitas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque eles não tinham adoção de filhos na lei de Moisés. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, Jesus, que clama Abba, Pai. Olha, Abba é a mesma coisa que papai, ok? Então, nós somos filhos, e porque nós somos filhos de Deus, precisa obedecer a lei de Moisés para ser filho de Deus. Só por você estar na nova aliança, por ser filho de Deus, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que fala, papai, papai. É o grau de intimidade que agora nós vamos ter com Deus. A aba está em outra língua, não está em português. De sorte que já não és escravo. Passou o tempo da escravidão que você estava sobre o aio, sob a lei de Moisés. Agora você é filho, e sendo filho, também herdeiro. Olha a herança de Abraão, herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus,
Vós quem? Gentios. Lembra lá que o primeiro verso que nós estudamos, Paulo fala assim, nós, judeus por natureza. Lembram disso? Agora Paulo fala assim, vós, gentios, não conhecendo a Deus, vocês não foram educados como nós judeus, não conhecendo a Deus, vocês eram pagãos, vocês serviam a deuses que por natureza não são deuses de fato. Agora vocês estão conhecendo. Nós, judeus, já conhecemos desde criança a lei. Agora que vocês estão conhecendo, ou sendo conhecidos por Deus, por que então vocês estão voltando? Nós, judeus, talvez tinham até uma razão para voltar para o judaísmo, porque a carga tradicional é muito grande. Agora vocês que nasceram no paganismo, primeira coisa que vocês conheceram é a nova aliança, como que vocês estão voltando para algo que não é da etnia de vocês? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Vocês querem um aio de novo. Vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos. Aqui está a prova que rudimentos do mundo tem a ver com a lei de Moisés. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Será que valeu a pena todo o tempo que eu me dediquei para pregar aí? Irmãos, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E aqui, Paulo começa a dizer que pregou para eles a primeira vez porque havia ficado doente, teve que parar na região da Galácia. E aqui ele fala alguns conselhos pessoais, eu vou adiantar porque há ainda algumas partes complexas. Tornei-me, verso 16, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, os mestres judaizantes, ou seja, vos concedem mimos, estão presenteando vocês com bajulações. Eles não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Vocês devem ser sempre zelosos pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo se compara aí a uma mulher grávida que está dando à luz, ele deu luz aos Gálatas, parece que os meninos nasceram e agora estão tendo que nascer de novo. Vamos adiante? Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque a situação de vocês me deixou perplexo. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei de Moisés. Vocês estão compreendendo que com a proposta das duas alianças, você consegue ler Gálatas sem ficar forçando aquela coisa de deturpação da lei pelos mestres judaizantes? Com esse trocadilho aqui fica claro. Dizei-me, pois, vocês que estão aí na onda dos mestres judaizantes, vocês que querem praticar a lei de Moisés, acaso não ouvis a lei, os escritos do Antigo Testamento? E agora Paulo pega escritos do Antigo Testamento e faz uma alegoria para explicar as duas alianças. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Um filho da mulher escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Paulo se utiliza do artifício da alegoria, certo? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Esse trechinho é complicado, eu vou ter que ler aqui para vocês, para a gente não perder nenhum detalhe. Ismael era fruto do pecado de Abraão com Agar, na tentativa de gerar um herdeiro. Por outro lado, Isaque era o filho prometido por Deus. Isaque não era o filho de uma escrava, mas era o filho de Sara, a esposa legítima de Abraão, e de Isaque descende o Cristo. Então, Paulo utiliza uma história onde você tem um descendente de Cristo e o descendente de uma escrava. E ele já está trazendo aqui a ilustração do aio, do escravo, e agora você tem liberdade em Cristo Jesus. Ele está utilizando todos esses elementos para explicar. Estas coisas são alegóricas, as 2 mulheres de Abraão e os respectivos filhos dela. Porque estas mulheres são 2 alianças, a nova e a velha, Agar e Sara. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a velha aliança. Quem é essa aqui? Que gera para a escravidão. Agar.
não oferece misericórdia, por isso que gera para a escravidão. Na alegoria, Paulo pega o elemento que Sara é Agar e aplica a lei do Sinai, que não oferecia misericórdia. Agar era uma escrava, logo seu filho também deveria nascer escravo, porque esta é a lei dos escravos. O filho nasce escravo. Verso 25. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual Jerusalém, Israel, que está em escravidão com seus filhos. Os filhos de Jerusalém não aceitaram a Jerusalém, querem ficar debaixo do aio, não querem atingir a maturidade espiritual e receber a herança do pai. Assim como Ismael, os habitantes de Jerusalém também permaneciam em escravidão, pois rejeitando a adoção de filhos em Cristo, dentro da aliança eterna, escolheram ficar debaixo do aio. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima, uma referência à igreja cristã, é livre, porque os judeus diziam, nós temos Jerusalém. E os cristãos diziam, nós esperamos a Jerusalém, lá do Apocalipse de João, né? Os cristãos acreditavam que as regras da nova aliança haviam se libertado da escravidão do aio da antiga aliança. 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Quem era que era estéril? Sara. Esse texto é confuso, a aplicação dele. Você sofre muito para entender. Sara estéril e vivia triste por isso. E ele fala, se alegre. Ah, mas eu não sou estéril. Se alegre, exulte e clama. Mas eu não tenho filhos. Se alegre. A igreja cristã toma o lugar de Sara na alegoria. Adiante. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Quem ficou a esposa abandonada? Sara. É complicado porque Agar depois é abandonada. Por isso esse trecho ele é nebuloso. Mas eu acho que isso aqui é a interpretação correta. Você que é estéril, fique tranquila, fique alegre, porque mais numerosos vão ser os seus filhos que os da que têm marido. Na época o judaísmo era muito maior que o cristianismo, mas ele fala, fique tranquilo, os cristãos vão ser muito maiores que o judaísmo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então, depois de eu demonstrar todo o meu raciocínio que vocês são filhos da promessa, o que Isaque fez com Ismael? Ismael são os mestres de 10 antes, os que estão querendo ali viver pela lei de Moisés. Veja lá. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora os judeus estão perseguindo a igreja cristã, assim como Ismael caçoava de Isaque. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava, Ismael e israelitas, será herdeiro com o filho da livre, Isaque, os cristãos. E assim, irmãos cristãos, nós, agora Paulo inclui ele como judeu e os gentios, nós, cristãos, somos filhos não da escrava, Agar, Israel, lei de Moisés, e sim da livre. Nossa exposição poderia continuar, mas o tempo não nos permite. Gostaria, no entanto, de ler 3 versos do capítulo 5 de Gálatas com vocês. Vamos tirar uma lição para a nossa vida. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês não estão mais com escravo. Vocês estão num relacionamento mais livre da consciência. Porém, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Talvez alguns irmãos estão pensando, puxa, depois desse seminário do Concerto Eterno, depois do processo de harmonização, depois das palestras do Giancarlo, agora está tudo liberado. É assim? Vamos utilizar então da liberdade para dar ocasião à carne. Puxa, eu via uns sermões que às vezes eram duros, que me deixavam preocupados, agora eu vou começar a ver filme, né? Vou de vez em quando dar uma escapadinha para uns embalos de sábado à noite. Irmãos, não useis da liberdade que Cristo te dá. Não utilizeis
da lei espiritual escrita no coração, para você violar a lei de Deus, para você dar ocasião aos desejos da carne, porque nós precisamos cumprir a lei, mas no amor. Ah, Tiago, mas que discurso esse de amor? Não é discurso meu, é discurso bíblico. O amor só se manifesta no cumprimento da lei. Vejam aqui o verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber. E aquele que não ama o próximo, não pode amar a Deus. Então, o resumo mesmo é amar ao próximo. Quem ama o próximo tem amado a Deus. Tiago, que estranho. É estranho, irmãos, porque é muito mais fácil fazer outras coisas do que amar o próximo. É muito mais fácil fazer outras coisas do que virar a face. É muito mais fácil fazer outras coisas do que andar a segunda milha. Abram rapidamente em Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo... Vamos mais alto. Quem ama o próximo... Verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, é muito mais fácil praticar algumas reformas exteriores do que reformas interiores. Eu tive muito mais facilidade de deixar o alimento carne, eu tive muito mais facilidade de adotar a reforma do vestuário, eu tive muito mais facilidade, eu achei que fosse difícil deixar as músicas que eu ouvia, mas com o tempo, o que me mostra é o egoísmo do meu coração. Com o tempo, você vai percebendo que existe algo maligno dentro de você, que você faz tudo certinho na igreja, mas dentro de casa você é um hipócrita. Mas muitas vezes é o meu sentimento. De que adianta? Adianta sim, porque Deus pediu. Irmãos, mas se nós queremos viver na nova aliança, acompanha agora o próximo verso. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não sejais mutuamente destruídos. Como nós vamos guardar a lei da nova aliança? Como vamos alcançar a perfeição cristã se nós nos mordemos e devoramos uns aos outros? As duas partes vão se destruírem. A coisa mais difícil é render a parte interior, a parte que exige o sacrifício e a abnegação. Não é simplesmente com o próximo, para com o inimigo. O verso 16 diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou aos desejos da carne. Há uma promessa grande no livro de Gálatas: se vocês andarem no Espírito, vocês serão perfeitos. Se vocês andarem no Espírito, vocês vão obter a vitória sobre o pecado. Agora a parte mais difícil é a parte interior. Dentre os frutos da carne estão aqui inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Às vezes praticamos as reformas e não percebemos que estamos devorando uns aos outros no Facebook, estamos devorando uns aos outros em discussões de e-mail, estamos devorando uns aos outros em outras reuniões. Facções, grupos, uns são de Paulo, os outros são de Apolo. Paulo queria terminar com isso aqui, e Paulo chega a dar uma declaração retumbante em Gálatas capítulo 6, verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o quê? Eu quero que agora vocês levem isso aqui às últimas circunstâncias. Nem a circuncisão é coisa alguma. Paulo passou o livro de Gálatas o tempo inteiro combatendo a circuncisão. No verso 13 do capítulo 5 ele diz, verso 12 do capítulo 5 ele diz: oxalá se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Sabe o que é isso? Tomara que aqueles que vos incitem à rebeldia, na hora de fazer a circuncisão, cortem tudo. É isso que ele está dizendo. Oxalá. Paulo passou o tempo todo combatendo para agora falar: a circuncisão não é o que te merece diante de Deus, nem o fato de você não fazer. Isso é bom.
Existe a lei de Deus, agora você não deve se circuncidar, mas o importante é você ser uma nova criatura. Meus queridos irmãos, o apelo que eu quero fazer é um apelo complicado, mas eu quero que vocês o entendam no espírito. As reformas que eu tenho praticado na minha vida não me fazem mais merecedores da graça de Cristo. O fato de eu praticar a reforma do vestuário, da alimentação e tantas outras reformas, Paulo diz, se você pratica ou não pratica, não é isso que é o importante, não é isso que é o valor. Eu creio que devemos praticar. Agora, existe algo mais importante, que não vai valer a sua reforma se você não tiver isso. O ser nova criatura. Ser nova criatura exige o perdão. Porque se queremos o perdão de Deus, temos que perdoar inclusive aos nossos inimigos, temos que andar a segunda milha, porque se nós só cumprimentamos aqueles que nos cumprimentam, que mérito tem nisso? Os pagãos fazem a mesma coisa. E Cristo termina o sermão da montanha dizendo, sede, pois, vocês sabem esse verso da qual Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. A lei exige a perfeição das reformas, exige, mas a lei exige também a perfeição do espírito, a perfeição interior. E a promessa de hoje é, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que Deus nos ajude a tirar toda a maldade do nosso coração, de modo que não exista judeu nem grego, escravo nem liberto, instituição e outra instituição, mas que todos nós sejamos um em Cristo. Amém. Vamos ajoelhar para orar. Pai nosso que está nos céus, por favor esmague o nosso coração, mostrando que todos nós pecamos, estamos destituídos da Tua graça. Mostre a cada um de nós a necessidade de um Salvador, sem o qual nós não veremos a alma, e ajuda-nos, Senhor, a cumprir toda a justiça, porque assim convém. Ajuda que possamos a ser um espetáculo ao mundo, irrepreensíveis, inculpáveis, diante de uma geração pervertida e corrupta, na qual devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Cumpra toda a promessa de Abraão em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma breve recapitulação e depois nós vamos ler alguns versos de Gálatas, aplicando o que nós aprendemos aqui. Aprendemos conceitos sobre as duas alianças. Existem alianças diferentes, a antiga aliança de Moisés, a nova aliança, a lei de Cristo. Todas as duas possuem leis morais e leis cerimoniais. Todas as duas possuem 10 mandamentos. Só que há uma diferença entre elas. A lei de Moisés, junto com os mandamentos, junto com as leis de saúde, junto com as leis civis, foi abolida, revogada na cruz. Oh, Tiago, que coisa estranha. Então, escute o CD depois, que será liberado, você vai ouvir as palestras. E você vai aprender tudo o que eu estou falando aqui nesse resumo. Por que esta lei de Moisés foi abolida? Por causa do defeito que ela tinha. Está lá em Hebreus. O defeito era que ela não previa a graça para perdão dos pecados, nem o Espírito Santo para a regeneração do homem. Então Paulo chama essa aliança de ministério da condenação, só condenava a morte. Ela foi para mostrar a Israel que Israel precisava de um Salvador. Mas, aqui na nova aliança, nós ainda precisamos de um Salvador, porém existe uma promessa de vitória sobre o pecado, existe uma promessa de perfeição em Cristo, existe uma promessa de que Deus vai nos ajudar a cumprir a justiça que a lei exige. Feito esta breve recapitulação, vamos aqui olhar um gráfico, apenas para recordar os que já estavam
presentes durante a semana, para ilustrar para os que esforce e leia o Novo Testamento. Então, no capítulo 1, Paulo começa a desdizer as mentiras que os mestres judaizantes haviam falado sobre ele. Tiago, como você sabe disso? Apenas pelo livro de Gálatas. Não existe na arqueologia? Não, não existe. A arqueologia vai falar como é que era na época, mas não vai dar informações sobre os Gálatas, onde que era a igreja, nada. Elas podem ajudar? Podem, mas eu creio que basicamente aqui pelo livro nós vamos captar a ideia principal. O resto são detalhes. O que é a nossa regra de ouro? Deixar a Bíblia ser lida na sua linguagem natural. Essa é a regra de ouro. Que não é aceitável você pegar outras fontes, arqueologia, isso e aquilo, e fazer a Bíblia dizer outra coisa que ela não está dizendo. Então, no começo, os mestres estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Ele não tinha autoridade de Deus, e ele aprendeu tudo com Pedro e João. Então ele aprendeu de segunda mão. Quem sabia mesmo era Pedro e João, estava lá em Jerusalém. E não tinha e-mail, não havia WhatsApp, Facebook, e os irmãos começaram a ficar confusos. Então Paulo ele conta a sua experiência de conversão. Depois ele mostra que ele teve a revelação direta de Jesus. Não foi de segunda mão. E que ele só conversou 3 anos depois da sua conversão com Pedro. E ali, 14 anos depois, ele foi a Jerusalém. Não se sabe se é 14 anos depois da conversão ou 14 anos depois da conversa com Pedro. Não se sabe isso. Mas um longo tempo depois ele foi a Jerusalém, possivelmente no concílio de Jerusalém, de Atos 15, e ali ele conversa com os demais apóstolos. E ele fala o seguinte: eles não me acrescentaram nada. Tudo que eu falava, eles também sabiam, porque o que Jesus me revelou, revelou a eles. Então eu sou apóstolo, eu tenho a mesma autoridade que eles. Feito, defendido a sua autoridade, Paulo conta uma historinha para exemplificar o problema. A historinha está no capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, estão vindo a primeira vez para terem curiosidade de ouvir as palestras, viu? Início do concerto eterno representado por essa linha azul. E ele foi feito primeiramente com o homem, Adão, depois Noé, Abraão e por fim com toda a humanidade. Mas ele era só uma promessa, ele não foi ratificado com sangue. Depois veio o Monte Sinai e ali começou um outro concerto diferente, separado, não se mistura. Ele também foi ratificado no mesmo dia com o sangue de um animal. E ele teve o seu período de vigência só para Israel. Então, olha a diferença. O concerto eterno ao qual pertencemos abrange toda a humanidade. A lei de Moisés só abrange Israel. E ela ali é abolida na cruz, onde é ratificado o concerto eterno. No fim da lei a Cristo, estudamos todos os textos difíceis de Paulo, né? Uma outra diferença é que o concerto do Sinai é um concerto de lista, um concerto de regras. Ao passo que o concerto eterno é um concerto de princípios. Não está escrito, o Espírito Santo escreve no seu coração. Então vamos agora para... Deixa eu paralisar nessa tela aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas e tentar descobrir qual era o problema que os Gálatas estavam enfrentando. Gálatas capítulo 1. A igreja dos Gálatas foi onde Paulo pregou na sua primeira viagem missionária. Ele fez uma viagem pela região da Galácia e ali havia várias igrejas. Várias igrejas. Ele pregou lá, terminou a viagem, formou aquelas igrejas, formou aqueles crentes. E ele passou um tempo, ele ouviu coisas ruins a respeito daquela igreja. E o que ele ouviu está aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando. Eu entendo que os mestres judaizantes, não conseguindo dar um passo além na nova aliança, aceitavam a Cristo, mas ainda traziam toda a carga das regras e normas da antiga aliança. Então eles estavam trazendo os Gálatas para o evangelho da antiga aliança. Só que na antiga aliança não existia o quê? Quem prestou atenção no... Não existia misericórdia, a graça, a regeneração. E aí esse é o problema. Não é intenção minha aqui ser irredutível em cada detalhe do livro de Gálatas. Okay? Eu
vou apresentar o fluxo do raciocínio do autor, não vamos ver todo o livro, mas nós vamos ler verso a verso e comentar. Agora, eu não estou certo em alguns detalhes. Esses detalhes onde eu não estou certo não vai prejudicar o fluxo do raciocínio. Agora, tem partes difíceis no livro de Gálatas e eu não quero esgotar estas partes. Também não vou fazer um comentário aqui exaustivo. E fica para a gente continuar estudando o livro de Gálatas. O que eu quero mostrar é que você, depois de fazer o seminário Concerto Eterno, depois que você ouvir o CD, você vai olhar os escritos de Paulo com novos olhos. Você vai ler o Novo Testamento de uma maneira diferente, deixando o texto fluir naturalmente, mas você também precisa de interpretação de texto. Quando eu comecei a estudar o livro de Gálatas, alguns anos atrás, eu decorei todo o livro de Gálatas, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 6. Só que hoje eu já esqueci, ok? Lembro de algumas partes, mas eu esqueci, porque eu decorei, eu não memorizei. Quando a gente decora, tem que ficar repetindo. Agora, este é um método excelente de estudo da Bíblia. Quer estudar Tessalonicenses, leia aquilo toda semana. E é o sentido, coisas que você não percebe, começa a saltar aos olhos. Abra depois o Espírito de Profecia, vá ao comentário bíblico adventista, procure fontes, estude, leia várias vezes um livro para você entender o Novo Testamento. Nós gostamos muito de ler o Espírito de Profecia, porque é facinho, mas evitamos ler o Novo Testamento, porque é mais difícil. Mas, meu irmão, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então este é o problema. Vieram outros obreiros com outra mentalidade, estavam pervertendo o ensino que Paulo havia transmitido aos Gálatas anos atrás, ou um período anterior. A questão toda do livro de Gálatas é nós sabermos o que esses mestres judaizantes, eles são assim conhecidos, estavam ensinando. O que eles estavam ensinando? Muita gente diz, e eu respeito essa posição, mas não é a minha posição. Muitas pessoas dizem que os mestres judaizantes estavam ensinando que os Gálatas tinham que guardar a lei na sua própria força. Então eles guardavam a lei, mas não pensavam de Cristo. Eu não posso concordar, porque isso parece algo assim, só um exercício mental, né? Eles tinham que dar o dízimo, mas não pensavam que era pela graça. Na verdade, Paulo falou, vocês continuam dando dízimo e pensem que é pela graça. Essa distinção, apenas um assentimento mental, não me faz muito sentido. Eu quero demonstrá-la para vocês hoje. A proposta que eu vou fazer é que, quando Jesus morre ao firmar a nova aliança, muita coisa mudou na vida dos discípulos e dos cristãos que estavam com uma carga de judaísmo muito grande, carga de templo, carga de festas, Páscoa, carga de cerimônias, carga de holocaustos, ofertas de manjares, e tudo aquilo que era santo foi precioso para eles por muito tempo. Eles agora precisavam deixar estas coisas, e eles estavam com uma luta em trabalhar com um sistema que tinha uma lista, faça isso, não faça, lave as mãos, o cordeiro terá de 1 ano, 2 bodes, 1 pombinho, aquilo tudo detalhado, e agora eles estavam indo para quase que um vazio. A lei do amor, novo mandamento vos dou, amarás a Deus e amarás ao próximo, e eles sentiam que estava faltando alguma coisa. E nesse período de transição,